1 Samuel 15, 23, na versão corrigida, Almeida revisada corrigida. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Agora na versão NVI, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Amém, irmãos? Hoje o título dessa mensagem, o tema dessa mensagem é: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Antes de nós falarmos sobre os versículos, vamos ver uma definição de algumas palavras. A definição de rebeldia: característica de rebelde, ato de rebelar-se, não conformidade. Semelhante à desobediência, indisciplina, infração, insubordinação. Definição de feitiçaria: ocultismo, obra de feiticeiro, bruxaria, semelhante a feitiço, bruxaria, coisa feita, despacho, encantamento, encanto, encomenda, macumba, magia, maléfico, mandinga, serviço, sortilégio. Definição de feitiçaria, isso. E definição de porfiar: discutir acaloradamente, contender, disputar. Semelhante a teimar, contender, contestar, debater. Então, esse título, a rebeldia como o pecado de feitiçaria, está dentro de um contexto de um versículo, que é 1 Samuel 15, 23. Estamos em um contexto onde Israel está diante do seu primeiro rei. Israel era governado por juiz, o juiz do momento é Samuel. Samuel é juiz, sacerdote, profeta, são três unção, prefigurando também Cristo com as suas três unções. E esse é o contexto. Saul está reinando, é o primeiro reinado de um rei sobre Israel. Estamos agora no contexto onde o título da Bíblia separa esse Samuel 15 como a segunda rejeição de Saul como rei. A primeira rejeição de Saul como rei foi um pouco antes. Ele ia para a guerra, era para esperar Samuel, e deu 7 dias e Samuel não apareceu, e ele, pressionado pelo povo, ele mesmo ofereceu sacrifício ao Senhor. Um erro grave para um homem consagrado pelo sacerdote Samuel, um erro grave diante de Deus e diante dos homens, porque quem oferece sacrifícios para Deus, principalmente nesse texto e contexto, são o sacerdote, sumo sacerdote, e não poderia, é uma transgressão muito grave. Então essa foi a primeira rejeição. Então agora Saul ganha uma segunda oportunidade. E vamos ler os versículos anteriores a esse versículo de 1 Samuel 15, 23 que eu li, que é a primeira parte, a parte A do versículo, dá nome ao título dessa mensagem: a rebeldia como pecado de feitiçaria. 1 Samuel 15, versos 1 em diante. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, boi, ovelhas, camelos e jumentos. Bom, a direção para Saul aqui, nesses 3 primeiros versículos de Samuel 15, é bem clara. O profeta vai até ele, o profeta Samuel, e diz o que Deus quer que seja feito,
diz o motivo pelo qual o Senhor quer que seja feito e diz tudo que tem que ser feito. Os 3 primeiros versículos são bem claros, as ordens são bem claras, são bem direcionadas. Saul é o rei, nesse tempo aqui, os reis saem à guerra, ele está à frente da guerra, vai à frente da guerra e continua à frente da guerra. Então ele recebe a ordem é bem clara, tudo é bem claro, tudo bem esclarecido para ele, não questiona nada, não pergunta nada, porque tudo é bem claro. Não é? O Senhor dá o motivo porque vai acontecer isso, dá como que isso tem que ser feito, tudo tem que ser feito. Agora, a partir do versículo 15, 1 Samuel 15, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros, gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Bom, nos 3 primeiros versículos nós temos as ordens, são bem claras, e agora, a partir do versículo 7 até o 9, nós vemos que não há execução clara do que Deus mandou, do que Deus deu de ordem para Saul, através da vida de Samuel. Era para destruir tudo, reis, todo mundo. Ele já capturou vivo Agag, provavelmente como um troféuzinho, sendo que Deus tinha já dado a ordem para ir lá e destruir tudo, então a vitória já era garantida pelo Senhor dos Exércitos, por Deus. E a Bíblia vai dizer no versículo 9, mas Saul e o exército pouparam Agag, o melhor das ovelhas, dos bois e bezerros, gordos e os cordeiros. Não era para poupar nada, nem Agag, nem os melhores de nada. Então, desobediência, rebeldia, desobediência, rebeldia. A partir do versículo 10, 1 Samuel 15. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e nem seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram, Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha as atitudes de Saul. Foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. A vitória já estava dada por Deus. Tem a desobediência de não ter executado a ordem perfeita. E agora Samuel foi ao encontro de Saul. A partir do versículo 13, quando Samuel encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, e segui as instruções do Senhor. Versículo 13, olha o que Samuel está ouvindo, né? Quando Samuel encontrou Saul, olha o que Saul fala para Samuel. Eu segui as instruções do Senhor. Seguiu como as instruções? Está tudo errado. Samuel, porém, perguntou, versículo 14, então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Quer dizer, ninguém está me falando nada, eu estou ouvindo isso. O que é isso? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Pera aí, eu te dei ordem para destruir tudo. O que é isso que está acontecendo? Eu mesmo estou ouvindo. Ninguém está me contando nada. Respondeu Saul, os soldados os trouxeram nos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. Mas espera aí. Eu dei ordem a você, Saul, rei, não a soldado. Os soldados são subordinados aos seus. Então, o problema é com você, não é com o soldado. A questão é com você, não é com o soldado. O soldado segue a tua ordem. Peraí, os soldados trouxeram dos amalequitas? Peraí, eu te dei ordem para você. Você tem que comandar teu exército. Não é o exército que comanda rei. Deus consagrou tudo aquilo para destruição. Aí eles trouxeram, dizendo que ia sacrificar ao Senhor aquilo. Sacrifício a gente tira do bolso nosso. Sacrifício tem que doer em nós. Sacrifício a gente não pega dos outros e sacrifica para o Senhor. Sacrifício a gente tira nosso. Tem que doer em nós, sacrifício. Com nosso esforço.
coisa limpa, não o que foi destinado para destruição. Tudo isso é destinado para destruição. Deus mandou destruir tudo, acabar com tudo e todos. Desobediência, rebeldia, quer fazer o que quer, do jeito que quer, a hora que quer e como quer. A partir do versículo 16, Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. E o enviou numa missão ordenando: vai e destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Por que não obedeceu ao Senhor? 2 porque Samuel vai falar em 1 Samuel 15:19. Por que não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifícios, quantos em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros. O que Samuel está falando? Deus não pediu para trazer nada para o holocausto e sacrifício. E ele tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que nisso. Então, quer dizer, Deus pediu, o prazer de Deus estava na obediência de executar a ordem, não de trazer nada para sacrifício. Aí depois Samuel fala: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura do carneiro. Porque quando se fazia o sacrifício, a carne ficava, o animal ficava sobre o sacrifício, sobre o fogo que ardia no altar, onde queimava o animal, até que derretesse toda a gordura. Então, quer dizer, a carne que ficava, ela podia ser consumida, mas a gordura tinha que ser derretida toda. Então, quer dizer, a gordura era o que Deus recebia no sacrifício, e a carne poderia o sacerdote comer. Então, quer dizer, Deus fala aqui: a submissão é melhor que a gordura de carneiro, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Depois, em Samuel 16, Deus já manda ungir Davi como rei sobre Israel. Então, meus irmãos, esse título foi me dado ontem, assim que eu terminei de gravar o vídeo ontem. O Espírito Santo falou: a rebeldia como pecado de feitiçaria. Na verdade, até eu ouvi que a rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria. Porque o feiticeiro, ele não tem nada a ver com Deus, não tem nada com Deus. Mas se você tem alguma coisa com Deus e se rebela contra a palavra de ordem dele, contra aquilo que ele te deu para fazer, aquela direção, aquela execução que tinha que ser feita, porque aqui não é injusto. Deus não está sendo injusto aqui. Samuel é rei, foi ungido rei, ele que vai à frente à batalha, ele quem comanda o exército. Então, tudo é muito claro. Ele é uma autoridade sobre o povo. Então, Deus deu a primeira chance, ele errou, fez o sacrifício. Deu a segunda chance, que era só obedecer e executar tudo. Ele também desobedeceu e errou. Diante disso, agora Davi vai ser ungido rei, e o Espírito do Senhor vai sair de Saul e vai para Davi, e agora Saul termina seu reinado. Termina, Deus é justo, estava determinado que ele reinaria 40 anos, ele reinou seus 40 anos, porém, reinou mal daqui para frente, porque já reinou sem a presença de Deus. Então é isso que o texto está trazendo, vai reinar, só que sem a presença de Deus, da agora para frente. Por quê? Porque rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e pecado separa homem, separa Deus dos homens. Deus não tem comunhão com pessoa em pecado. Então, vai reinar? Vai reinar, só que sem a presença agora do Espírito Santo. Vai reinar agora na sua mão.
até dar o tempo de reinado que Deus determinou. Depois Deus, né? Aí não tem mais combinado. Amém? Fica essa palavra para você. Que Deus e Cristo Jesus possam te abençoar. Um bom dia. Amém?